Mateus 7, versículo 7. Jesus diz assim aos seus discípulos, esse faz parte do sermão da montanha: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Amém? Jesus observa uma multidão aflita, Jesus observa uma multidão preocupada, e Jesus diz a eles: não se preocupem com o dia de manhã, busque o reino em primeiro lugar, e tudo que vocês precisam será concedido. E depois Jesus para nesse mesmo sermão e vem ensinar aos discípulos o que é preciso para você receber o que você espera de Deus. Deus conhece cada uma das suas necessidades, até melhor do que você mesmo. Para você pode até parecer impossível, só que a Bíblia diz em Lucas 1,37, que para Deus não há impossíveis. E Deus, Ele então cria um caminho para, como um pai, nos abençoar. E o caminho é a oração. Repita comigo: a oração é o meio que Deus encontrou para abençoar o seu povo. O caminho que Deus encontrou para abençoar o teu povo não é a reclamação. O caminho que Deus encontrou para abençoar o teu povo não são as lágrimas. O caminho que Deus encontrou para abençoar o teu povo não é a ira. O caminho que Deus encontrou para abençoar o teu povo é a oração. Repita comigo: toda oração terá uma resposta. Esse texto aqui, se nós não pararmos para entender, parece que tudo que eu li com vocês aqui fala de oração. Observe bem: todo que pede, o que busca e a quem bate, isso tudo é oração, sim ou não? Olha para quem está ao teu lado e diga: não. Essa palavra que eu quero compartilhar com você é uma revelação que Deus me trouxe nesse texto. A Bíblia diz que quem pede, recebe. Isso é oração. Você precisa de algo, o que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? Orar. Você tem que pedir para quem? No nome de quem? E a Bíblia diz que se você pedir, o que é que vai acontecer? Você vai receber. Em Marcos 11:24, Jesus disse assim: em verdade vos digo que tudo quanto em oração pedides, crendo, vocês recebem. Repita comigo: para eu receber algo de Deus, basta pedir. Isso pode parecer muito lógico, mas eu quero que você preste muita atenção. Uma pessoa que precisa de emprego, o que ela tem que fazer? O que ela precisa fazer primeiro? Tem que pedir. Tem que pedir para quem? No nome de quem? Se ela tiver fé, aquilo que ela pediu, ela
Se ela ficar na igreja, ela recebe. Sim ou não? Preste atenção. Quando a Bíblia diz que aquele que pede recebe, recebe uma autorização de Deus. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Tudo que você precisa, Deus já sabe. E tudo que você precisa, há mais de 2000 anos, Jesus Cristo já pagou com o sangue dele. E pode para você parecer impossível, só que para Deus isso se torna impossível, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, tudo que eu preciso, pedindo com fé ao Pai, no nome de Jesus, eu recebo. Recebo o quê? Uma autorização. Talvez você vá em algum lugar e aquela pessoa te dá uma autorização. Você precisa apresentar essa autorização em algum lugar. Às vezes você vai no médico, você recebe uma autorização para fazer o exame. Você precisa ir lá fazer o exame. O que eu e você precisamos entender essa noite, que tudo que nós pedimos de Deus, Deus vai nos dar uma, repita comigo, autorização. Agora você precisa fazer alguma coisa com essa autorização. E é isso aqui que faz com que muitos cristãos não recebam resposta de oração. E é isso que faz com que muitos cristãos não vivam milagres. Porque eles guardam essa autorização em casa. Olha aqui para mim. Eles seguram essa autorização. E uma autorização dentro da gaveta não vai fazer diferença. Uma promissória dentro da gaveta não vai fazer diferença. Um cheque dentro de uma gaveta não vai fazer diferença. Um dia Moisés está diante do mar. O povo olha para trás e já sobe a poeira. Porque Faraó está vindo, mais uma vez, para oprimir o povo de Deus. Mudou de ideia. E Moisés clama a Deus. E o povo começa a chorar. E o povo começa a orar. Em Êxodo 14:15, Deus fala assim para Moisés: Moisés, por que tu está clamando? Moisés, por que tu está orando nessa hora? Por que clamas a mim? Manda o povo marchar. O que é isso? Já tinha uma autorização. A oração é para você receber uma autorização. Com uma autorização na mão, você não precisa continuar orando por aquilo. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que para Jesus é tão lógico que Ele diz assim: tudo que você pedir em oração crendo, você recebe. Porque se eu pedir ao Pai no nome de Jesus, Ele me dá uma autorização. Eu não posso guardar essa autorização na gaveta. Eu não posso deixar essa autorização dentro da igreja. Porque muitos vão pensar assim: mas eu recebi essa autorização e o emprego não bate lá em casa, ninguém me liga oferecendo trabalho. Você tem uma autorização, você precisa saber onde que apresenta esse negócio. Por isso que quando Jesus chega nessa palavra, a primeira coisa que Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Aí Jesus agora vai para uma segunda fase. Ele diz assim: buscai e achareis. Ele vai para uma terceira fase: batei e abrir-se-vos-á. Repita assim comigo: tudo que eu preciso. Eu vou pedir para você repetir muito forte, você nunca mais esquecer isso. Diga assim: tudo que eu preciso está em algum lugar ou está nas mãos de alguém. Olha para quem está ao teu lado, diga assim: tudo que você precisa está em algum lugar ou está nas mãos de alguém. Por isso que Jesus diz assim: peçam que vocês recebem, busquem que vocês encontrem. Tudo que nós precisamos, primeira coisa, está em algum lugar. A Bíblia conta a respeito de uma mulher que tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue, 12 anos, gastou tudo que tinha, perdeu tudo, foi nos melhores médicos, só ficou pior. Um dia ela ouviu falar a fama de Jesus, e quando ela ouviu falar a fama de Jesus, ela vai até Jesus e toca nas suas vestes. Repita comigo: tem coisas que estão em algum lugar. O que aquela mulher do fluxo de sangue precisava, estava em algum lugar. O que ela precisou fazer? Ir atrás. Quem está me entendendo? A Bíblia conta a respeito de outra mulher. Jesus vem falar de uma parábola de um pastor que tinha 100 ovelhas, perdeu uma, ele deixa as 99 e ele vai atrás
E Jesus conta outra parábola de uma mulher que tinha 10 dracmas, ela perdeu uma moeda. Ela para tudo, vai varrer atrás daquela moeda. Diga assim: o que eu preciso pode estar em algum lugar que eu não estou agora. Quando você pede, o que acontece? Recebe o quê? Diga assim: uma autorização. Agora, com essa autorização, você precisa ir em algum lugar. A pessoa que quer o emprego, o que ela precisa fazer? O que ela precisa fazer? Orar. Primeiro é orar. Porque se o Senhor não edificar a casa, vai ser em vão tudo que você fizer, hein? Você pode ser o Pedrão da pesca, que na melhor noite talvez você não pesca nada. Primeira coisa, orar. Pedir a quem? Ao Pai, no nome de quem? Cheio de fé. E o que acontece? Você recebe uma autorização. Agora um emprego vai vir aqui na igreja, sim ou não? Num tempo como esse, você vê gente oferecendo emprego por aí, sim ou não? Mas se você tem uma autorização, já está assinado. Já te foi dado. O que você precisa fazer? Pegar essa autorização, ir atrás. E como que vai atrás de um emprego? O que você tem que levar? Um currículo, tem que ter uma fotinha. Quem está me entendendo? Aí, se você chegar aqui, pastor, é muito difícil. Lucas 1,37. Porque para Deus não há impossíveis. Se Deus já te deu, com fé você recebeu, esquece, já está assinado pelo papai. Mandem tudo. Deus comanda tudo. Se você recebeu, teu pai te deu herança. Herança vem depois da morte. O sangue de Jesus te garantiu herança. Você precisa agora ir buscar. Porque todo que busca, pastor que saiu atrás da ovelha achou e trouxe. A mulher que varre a casa pega a dracma. A mulher do fluxo de sangue vai atrás e ela volta curada. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: tem momento que não adianta orar, tem que buscar. Porque clamas a mim. Orou? Recebeu? Irmãos, vejo tantas pessoas dizendo: ah, mas eu oro há tanto tempo. É porque você ainda não entendeu que Deus já te deu foi uma autorização. Mas agora vai ter coisas que dependem de você. Naquilo que você não consegue fazer, Deus faz. Mas naquilo que agora é hora de você fazer, Deus não vai fazer. Repita comigo: Deus trabalha em parceria. Primeira parte dele, porque no primeiro lugar vem ele, depois a tua parte. Mas sabe o que muitas vezes acontece? Na hora que tem que marchar e você não sabe o que vai acontecer, você prefere orar. Na verdade, você prefere fugir de problema orando. Não é assim. Ora para receber, depois sai para procurar. E o que vai acontecer, pastor? Você vai achar, porque você tem uma autorização espiritual nas suas mãos. Amém? Buscai e achareis. Depois diz assim: batei e abrir-se-vos-á. Diga: tudo que eu preciso está em algum lugar, ou está nas mãos de alguém. Tem coisa que você precisa, que se você procurar, você não acha assim não. Por exemplo, aumento de salário. Não tem como você procurar. Aumento de salário, se o teu patrão não te der, tem jeito. Tem coisa que vai estar na mão de alguém. E a Bíblia conta a história de uma vez um comandante do exército da Síria, Naamã. Numa das guerras ele leva uma escrava para dentro de casa. Só que a escrava ficou sabendo, porque trabalhava com a mulher de Naamã, que esse homem cheio de honrarias, ele era leproso. Ninguém sabia disso, porque muitas vezes ninguém sabe o que você está escondendo debaixo da tua farda. Só que quem tem em casa conhece todas as tuas misérias e fraquezas. E aquela escrava disse assim: ah, se Naamã, se meu senhor soubesse que existe um profeta lá em Israel, o homem sabe curar. A mulher conta para o esposo e Naamã vai atrás. Ele vai bater numa porta.
Tem coisa que você precisa que está nas mãos de alguém. Por isso que Jesus diz: batei. Tem alguém atrás de uma porta, tem alguém que controla a porta, tem alguém que abre níveis, tem alguém que te faz passar de um lugar para outro. Que aí depois que você orou, você vai ter que aprender a bater porta. Diga assim: você é humilde? Pergunta para quem está ao teu lado: você é humilde para bater na porta de alguém? Eu oro e Deus faz. Não, você ora e Deus te dá uma autorização. Agora você vai ter que saber se você tem que procurar ou vai ter que bater numa porta. Não preciso de ninguém, porque eu sirvo a Deus. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Se você não aprender a ser humilde, as portas vão ficar fechadas na tua frente. Batei, vai ter que aprender a bater, vai ter que aprender a se humilhar, vai ter que aprender a ouvir não na cara, vai ter que aprender alguém do lado da porta falando: não abre agora não. Batei e abri-se-vos-á. Jesus conta uma parábola a respeito de um juiz iníquo. O cara que tinha que julgar as coisas era injusto. Como que eu vou esperar que a pessoa injusta faça justiça? Mas aquela viúva, aquela mulher, que não tinha ninguém por ela, que não tinha direitos naquela época, que era desprezada, ela bateu na porta. Ela entendeu esse negócio, ela bateu na porta. O juiz disse não, mas ela continuou batendo na porta. E o juiz disse não, e ela continuou batendo na porta. E aquele juiz disse assim: do tanto que essa mulher me importuna, eu vou acabar abrindo a porta para ela. E algo é certo: aquele que bate na porta, o que é que vai acontecer com essa porta? Ela vai se abrir. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: não desista. Na primeira vez, seja profeta de Deus para outra pessoa perto de você e diga assim: se for preciso, mergulhe 7 vezes, a porta vai se abrir para você. Amém? Quem crê, dê um forte aplauso a Jesus nessa hora. Jesus conta a respeito de um homem chamado Neemias. Como que ele chamava? Ele um dia perguntou como estava a terra dos seus pais. E a notícia que chegou é que lá estava um destroço, estava tudo destruído, os portões queimados. Aquele homem chora. Ele chora, mas sozinho ele não podia fazer nada. Ele chora e ele ora. Porque tem coisa que a gente não consegue fazer, que a gente vai ter que orar. E aquele homem ora e jejua, porque tem coisa que vai exigir jejum de você, para quebrar fortalezas malignas, para Deus te dar ideia. E depois que Neemias ora e jejua, no final do capítulo 1 ele faz uma oração especial, diz: Deus, faça o rei ser propício para mim. Ele servia ao rei, e um dia Neemias diante do rei está com um semblante triste. O rei percebe e diz assim: por que você está triste? E ele conta porque ele estava triste. E o rei olha para ele e diz: o que é que você quer? Escute bem, depois que você entende que recebe quando pede, se você bater, a porta naturalmente vai abrir na tua frente o que você precisa. Eu declaro que no nome de Jesus, as pessoas que estão com a porta, as pessoas que estão atrás da porta, as pessoas que contêm as chaves que vão abrir portas na tua frente, depois que você orar, se você acessar, estas pessoas te oferecerão passagem pelo nome de Jesus. Neemias diz: olha, a terra está lá, está assim. Quanto tempo você quer ficar lá? Tanto tempo. Preciso de madeira. Ó, autorização para madeira. Preciso disso, autorização. Preciso de passagem, autorização. Depois que você pede, você recebe. E se você entender que tem alguém que está atrás da porta, se você bater, Deus já foi à frente e preparou o caminho para essa pessoa te atender, te responder afirmativamente e ainda fazer muito mais do que você pediu em oração. A Bíblia também conta a história de uma mulher que chamava Esther. Como que ela chamava? Esther. Houve uma sentença, queriam matar todos os judeus. E Esther também pereceria. Só que a mulher, a rainha, não podia se apresentar diante do rei se não fosse chamada. Naquela época, se a rainha se apresentasse diante do rei sem ser chamada, e o rei ficasse imóvel,
os guardas vinham e matavam a rainha. Mas o rei podia ter uma chance, levantar o cetro de ouro. E na hora que ele levanta o cetro de ouro, que ele segurava, como se fosse um cajado assentado no trono, a rainha podia vir e os soldados não a matavam. Só que o rei já não estava chamando Ester há muito tempo. E Ester então diz a Mordecai, em outras traduções, Mardoqueu, ela diz assim: manda os judeus, manda o povo orar e jejuar, porque para você receber, primeira coisa é pedir. Para ter autorização precisa orar. Para quebrar fortalezas que rompem a autorização precisa jejuar. Então ela bota o povo para orar e jejuar 3 dias. E ela coloca a tua vida em risco, se apresentando diante do rei Assuero. Mas em risco nada, porque aquele que pede recebe. Ela orou e quem ora recebe uma autorização. O povo jejuou e quem jejua, Deus abre portas. Então com ousadia ela se apresenta diante do rei. Imagino eu que os soldados ficam olhando, já preparados para retirar a rainha e matá-la. Mas naquela hora o rei levanta o cetro e ele faz uma pergunta a Ester: o que você quer, rainha Ester? Porque até a metade do reino te será entregue se você pedir. Aleluia. Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Repita comigo: tudo que eu preciso está em algum lugar ou está nas mãos de alguém. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: por que você fica tão parado, esperando a resposta chegar, se você não toma atitude nenhuma? Quando a Bíblia diz: o que busca encontra, que bate a porta se abre, a Bíblia está dizendo agora com você, meu filho. Se está em algum lugar, vá atrás. Se está nas mãos de alguém, vai ter que aprender a bater em porta. Amém? Que as tuas orações tenham resposta, que os teus jejuns tragam resultados, se você aprender que depois que você ora, você precisa agir.